O time do Grêmio é um time frágil e diante dessa fragilidade, qualquer erro pode custar muito caro. Mano Menezes cometeu um erro, um dos mais graves talvez, e de fato custou caro. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Bragantino também 1. Red Bull Bragantino, né? Não vou cometer o mesmo erro aqui de algumas emissoras. Red Bull Bragantino também 1. Gente, o jogo de hoje, ele foi muito mais frustrante do que o do Santos, obviamente, né? Porque a gente empatou, a gente ganhava até os últimos segundos do jogo. Então é óbvio que é irritante, eu vou abordar essa irritação, eu compartilho dessa irritação, mas eu quero começar um pouco mais otimista aqui, porque eu acho que eu vi momentos desse jogo, né, a reta final desse jogo, ou do meio para o final, muito melhor do que aquele jogo do Santos. Bom, que o Atlético Grau lá no Peru nem se fala, né, muito melhor. Então assim, eu vi algumas evoluções, eu vi algumas coisas interessantes que me animaram bastante, algumas coisas até melhores do que talvez nos melhores tempos de Quinteiros, ou nos melhores espasmos de Quinteiros, né, que foi um jogo do Juventude aqui, um joguinho não sei contra quem ali, 10 minutos contra não sei quem e deu, né. Eu acho que a gente viu uma boa parte do segundo tempo de um Grêmio melhor do que o Quinteiros já conseguiu fazer e do que, obviamente, o próprio Mano, nesse curtíssimo período, também já conseguiu apresentar. Isso é empolgante, isso nos dá esperança, né? Então, assim, eu não vou fazer terra arrasada, porque embora o resultado tenha sido frustrante, eu acho que eu consegui ver alguma reação ali. Eu acho que eu consegui ver alguma coisa ali. Um Grêmio um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais se encontrando no jogo. Algumas peças respondendo mais, como o próprio Amuzu, né? O Kiki Oliveira continua bem. O Bright White parece que deu uma resposta, né? O Monsalve dá para quase dizer que botou o jogo no bolso quando ele entrou. E vamos falar de tudo isso, do Monsalve, dos meias, né? A gente vai abordar isso. Mas eu só queria começar esse vídeo dando esse alento, né? Pelo menos esse olhar que eu tenho sobre o jogo. Eu acho que me deixa um pouco mais calmo no sentido da produção que eu vi em dado momento, né? Mas o resultado, óbvio, extremamente frustrante, e falaremos desse gol sofrido e dessa frustração também no decorrer do vídeo. Mas é claro que eu tô falando disso a partir de um segundo tempo, né? Talvez 10, 15 minutos do segundo tempo, eu não sei exatamente quando entra o Monsalve, mas acho que é bem perto disso. Talvez, né? O segundo tempo como um todo, a gente pode aí arredondar aí que o Grêmio foi bem melhor. Mas o primeiro tempo foi pavoroso. Foi pavoroso. Se a gente quiser ser muito otimista aqui, arrancar alguma boa notícia do primeiro tempo, foi bem defensivamente, de fato, né? O Grêmio não vinha tomando gols nos últimos jogos, e nesse estava dando a pinta de que não ia tomar também. Primeiro tempo o Grêmio foi muito retraído, muito... Eu não sei, cara, e eu sei que vocês estão querendo, vocês estão torcendo para que eu fale aqui na TAM Pescador, e eu vou falar. Mas assim, eu acho que tá muito fácil essa relação, assim, com o Natan Pescador a gente foi ridículo, ele saiu, a gente foi bem. Cara, eu acho que o futebol não é tão simples assim, embora é óbvio que isso tenha contribuído para a mudança do jogo, não é tão simples, cara. E o Grêmio também fez outros jogos, em outros jogos, primeiros tempos pavorosos e melhorou no segundo. Não sei se no próprio Peru, ou foi contra o Santos, ou em ambos, mas assim, eu lembro de eu já ter falado isso aqui recentemente. Nossa, o primeiro tempo foi um pavor, depois a coisa melhorou um pouco. Então, assim, talvez não seja só o Pescador a explicação. Será que o Grêmio não entra muito retraído, muito sem confiança, perdido, porque não tem um norte, não tem uma herança tática do antigo treinador, e aí eles entram no jogo meio acuados? O Grêmio estava acuado, cara. O Grêmio estava se defendendo bem porque estava atrás demais. O pobre do Kiki Oliveira pegava a bola, e o próprio Alisson também, né, o guri, eles pegavam a bola, cara, como pontas, eles pareciam laterais. Eles pegavam a bola, tinha
200 metros de campo e 14 adversários na frente deles para eles chegarem. Não tinha como, não tinha perna, não tinha, né, tempo, não tinha nada. Tava difícil, o Grêmio tava muito retraído, muito atrás. Eu não sei o que acontece, que o Grêmio. Isso é um alerta que eu acho que. Por isso que eu digo, se a gente botar o diagnóstico todo nas costas do Natan Pescador, a gente não vai entender nossos problemas. Isso já aconteceu antes e não tinha pescador em campo. Alguma coisa está acontecendo que o Grêmio está começando o primeiro tempo muito mal. Não sei se o Mano faz uma leitura do jogo e passa algumas orientações pontuais para os caras no intervalo, ou se dá uma chacoalhada anímica mesmo. Gurizada, vocês são o Grêmio, o que vocês estão pensando? Vamos lá. Né? Ou um pouquinho de cada coisa. Eu não sei o que está acontecendo, cara. Mas assim, o primeiro tempo, no primeiro tempo, eu parecia que estava vendo o Real Madrid na Arena do Grêmio. Nossa, o Real Madrid veio para Porto Alegre fazer o quê? E agora o Red Bull patrocina o Real Madrid. E eu pensei assim, nossa, o Grêmio até que tá resistindo bem a esse Real Madrid, né? Não tomamos gol no primeiro tempo, tu viu? Mas a postura dos times em campo, a leitura que tu fazia assim, vendo o jogo, era... O time grande, ele era o Bragantino. Ah, a gente se defendeu bem, eles não tiveram grandes e claríssimas chances, o Volpi não trabalhou. É verdade. Mas, cara, o volume, a iniciativa, o acabamento das jogadas, tipo, cara, pra mim o Bragantino foi muito melhor no primeiro tempo. Não foi assim um espetáculo, não perdeu chances, acabei de dizer. Mas, cara, foi melhor a ponto de o Grêmio parecer um time menor. Né? Então, assim, eu acho que esse asterisco tem que ser feito, porque se a gente quiser colocar tudo na conta do pescador, cara, a gente não vai entender os nossos furos, tá? E aí agora eu vou falar de pescador, tá? E eu confesso que eu sou um romântico, eu confesso que eu sou um... Eu não sei, eu já me classifiquei muitas vezes como pessimista, ou como realista, ou como cético, não sei o quê, mas às vezes no futebol, às vezes quando o assunto é Grêmio, eu começo a delirar um pouco, confesso, sabe? Eu sou aquele cara que toma 2-0 e pensa que vai fazer 3-0 no outro jogo. Ah, mas vai que dá uma mágica lá. E futebol nos leva um pouco a isso, né? E eu nesse pensamento mágico, nessa coisa de querer acreditar nas pessoas e no clube, eu confesso que eu falei brincando num grupo de WhatsApp ali, de uns amigos meus, mas eu queria acreditar um pouco nisso também, que é o seguinte, cara, eu falei assim, gurizada, o Mano não botou o pescador porque ele acredita no pescador. O Mano foi gênio agora. O Mano botou o pescador porque isso é um tapa na cara de Cristaldo e de Monsalve. Tu botar Natan Pescador como meia titular do teu time é tu botar o Monsalve e o Cristaldo lado a lado, de costas para uma parede, e dar um tapa forte de mão aberta na cara de cada um deles. Acho que até o pescador titular deve doer mais do que isso. Eu acho que assim, ó, tu botou os dois contra a parede, falou, fecham os olhos que eu vou dar um tapão na cara de vocês. Eles fecharam o olho assim, né, franziram o olho, preparados pro tapa. Quando eles abriram o olho, tava ali a escalação do Grêmio, Natan Pescador. Eles abriram o olho e falaram, se jogaram no chão em posição fetal e começou a dar uma dor nos rins deles. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque eu pensei, cara, o Mano tá sendo gênio. Não tá mais, o Grêmio não tá mais na fase de motivar, de não sei o quê, de engajar. O Grêmio tá na fase de envergonhar. O Mano não tá querendo motivar o Cristaldo. O Cristaldo é imotivável. O Cristaldo, ele tem aquela cara dele abatida, ele é depressivo e ele é imotivável. Não tem mais como motivar o Cristaldo. O caminho agora talvez seja envergonhá-lo. Vamos envergonhar o Monsalve e o Cristaldo? Vamos. Então é o seguinte, vamos de pescador titular. Aí talvez eles criem vergonha na cara. Eu tava pensando nisso, cara. E eu não sei se isso não teve esse efeito na entrada do Monsalve. O Monsalve parece ter entrado no jogo dizendo assim, não, só um pouquinho, meu, parou a palhaçada. Vocês estão botando pescador e não estão me botando, não, dá aqui essa bola. Sabe? Mas eu, infelizmente, embora possa ter surtido esse efeito no Monsalve, eu, infelizmente, não acho que o Mano fez isso. Eu tava querendo achar, mas eu acho que se ele tivesse feito isso, o pescador tinha saído no intervalo. Porque já estava visto, né, cara? A didática ali já tinha sido feita.
né? Tu já tinha queimado 45 minutos em prol de algo maior. Mas não, cara, ele deixou o Natan. Ele deixou o Natan e deixou mais 15 minutos do segundo tempo, cara. Que foi mais ou menos o tempo que o Grêmio abriu mão do jogo. Por isso eu digo, o Grêmio é um time frágil. O Grêmio, quando ganhar, vai ser por pouco. O Grêmio, as coisas estão ajustadas, o encaixe tem que ser meio que perfeito. Se tu errar, pode custar caro. E o Mano errou feio. A gente ficou com o Pescador em campo. Depois o Monsalve entrou. Acho que o Pescador ficou 60 minutos em campo. O Pescador entrou. Acho que o Monsalve entrou. Ele estava uns 20 minutos em campo. 30 no máximo. E o narrador disse que, ou o comentarista ali, disse que ele já tinha feito mais passes que o Pescador no jogo inteiro. Dado mais passes, né? Tipo assim, Mano rifou o jogo, cara. Rifou o jogo. E aí, eu não ouvi a coletiva do Mano hoje inteira, mas eu ouvi a primeira pergunta, porque eu queria ouvir só até o Mano abordar esse assunto do Pescador, tá? E felizmente foi a primeira pergunta que fizeram, e eu só ouvi a resposta dele a essa pergunta e comecei a me organizar aqui para gravar o vídeo. Né? Hoje eu não consegui ir na arena e tal, então tô aqui de casa, a coisa foi um pouquinho mais fácil. O Mano disse em dado momento que, porque o perfil dos meias e não sei o que, deu lá toda aquela volta dele para falar dos meias e tal, e daqui a pouco ele falou, e aí eu resolvi dar a chance ao Natan, porque ele ainda não tinha tido a oportunidade de começar um jogo comigo. Cara, aí caracterizou o erro. Aí é porque ele realmente acreditava no Pescador. Né? Não tinha didática nenhuma, não tinha choque em ninguém. Claro que ele também não diria isso, né? Mas ele poderia, né, fugir da pergunta, dar uma enrolada. Não. Ele claramente respondeu que era a alternativa A. Ele acreditava no Pescador. E aí entra aquilo que eu falo há tanto tempo, né? Quando a gente troca de técnico, o Grêmio tinha que ter alguém, talvez da comissão permanente, ou talvez um dirigente até, se for o caso, para dar um toque no treinador que chega de uns checkpoints, cara. Porque, cara, eu já falei isso em algum momento, em 2021 foi impressionante. Cada treinador que chegava repetia alguns erros básicos que o treinador antigo já tinha entendido, já tinha assimilado, já tinha passado adiante. Né? Daí a gente voltava a patinar nos erros. Cara, o Natan Pescador é um baita exemplo. É um baita exemplo de alguém dizer pro Mano assim, Mano, tu é um baita treinador, seleção brasileira, títulos nacionais, parabéns. Mas assim, tu não vai reerguer o Pescador. Tu não vai, ali o Fura mais embaixo, já ganhou um monte de chance em vários contextos diferentes. Não rolou, foi um erro. Esquece. Tu não vai conseguir. E assim, faz o seguinte então, mano. Reergue o time do Grêmio, né, nos tira da lama, dá uma nova expectativa, uma nova perspectiva, melhor dizendo, pro torcedor do Grêmio, né, vira a página desse time que tá na lama, e se tu fizer isso, se o Grêmio estiver respirando novos ares, com novas perspectivas, com novo ânimo, com novos anseios na primeira temporada, aí tu tenta ser o herói que ressuscitou o Pescador. Eventualmente tu põe ele num joguinho aqui, no finalzinho de jogo ali, e aí tu avalia. Mas agora, cara, mano, não dá. Então, acho que falta isso no Grêmio, cara. Tem coisas que não são... não, mas o treinador que decide. Não, cara. O treinador chegou ontem. Até anteontem o Mano tava quebrando a cabeça para resolver o Fluminense. O Mano tava preocupado com o Cano. Ele não tava vendo com uma lupa se o Pescador ganhou 10 chances ou 12, o que ele fez nesse jogo, o que ele fez naquele outro. Nós estamos vendo, de perto, o tempo inteiro. Então alguém tem que encostar no Mano e dizer, não dá, cara. Não dá. E embora eu tenha dito que simplificar o início ruim do Grêmio, colocando tudo nas costas do Pescador, eu acho que é raso e errado e falho, uma análise falha, é óbvio que em boa medida passa por isso também. O Monsalve entra e muda o jogo. Né? Talvez também com outros fatores ali somando-se a isso, a postura do Grêmio melhorou, a Muzu também entrou bem, pode ter um monte de coisa ali que também encaixou melhor, né? Que culminou que coincidiu, melhor dizendo, com a entrada do próprio Monsalve e a saída do Pescador, mas esse foi um fator, cara, é inegável, foi um fator. E o Mano errou ao deixar o Grêmio jogar tanto tempo com um jogador a menos, praticamente. E assim,
O erro não é só técnico, não é só tático, técnico, né? Porque o pescador é uma nulidade técnica. Se bem que eu acho que tática também, né? Eu acho que ele deixa furo tático também. Mas é um erro até, cara, num problema grave que o Grêmio tem, que o pescador potencializa isso na enésima potência, que é o bundamolismo. Esse time é meio bunda mole, vamos falar a verdade. Esse time é meio bunda mole. O Kike Oliveira, acho que foi, sofreu um pênalti, cara. Ninguém cercou o árbitro. O Grêmio é passivo, cara. O Grêmio não bota pressão. Tipo, essa pressão ajuda sim. Numa dessas, os caras do VAR estão ali vendo as imagens e eles estão vendo um bolinho se formando no árbitro. Talvez eles já olhem com mais cautela, com mais atenção, não sei o quê, sabe? Na próximo lance, talvez os caras já estejam um pouco mais pressionados, né? Na dúvida, marca ou não marca, eles já pensam, já não marquei a outra. Agora, é óbvio que adianta, cara. O Grêmio não faz nada disso, e há muitos jogos a gente vê isso, não tô falando de hoje só, especificamente, sabe? Uma hora ali, um dos raros caras que se salva nisso é o Serrote, que até acho que não é um grandíssimo jogador, eu acho que tecnicamente o João Pedro é muito melhor, mas eu acho que ele tá sendo titular porque ele tá se salvando justamente nesse quesito. Ele dá carrinho, ele não se mixa, ele uma hora se engalfinhou ali com o cara do Bragantino que fez o gol lá, o Pita, né, e se empurraram e não sei o quê, e cara, o Pita é nego velho, cara, o Serrote é guri novo. Se não era de ter alguém do Grêmio ali ajudando, e o que é, e não sei o que, já empurra o Pita e sai pra lá. Não, deixaram o guri sozinho no olho do furacão, sabe? Então o Grêmio tem dessas coisas. E aí o erro do Mano de deixar Pescador 60 minutos em campo, além de comprometer tática e tecnicamente, compromete até nisso. Porque o Mano botou o ícone do bundamolismo em campo, né? É o cara que nem é ruim de bola, cara. Se a gente olhar a carreira do Natan, cara, ele tem momentos bons de qualidade técnica. Só que ele não decolou na carreira justamente por essa questão do envolvimento com a partida, do anímico, sabe, de ser meio molenga. E é um Grêmio que se fosse o suprassumo da raça e da... Nossa, beleza, põe um cara com esse perfil aí, que se jogar bem tecnicamente não vai comprometer muito. Mas não, é um Grêmio que já carece disso, já tem problema com isso. É um bundamolismo, cara. É um bundamolismo. A gente falou depois do jogo contra o CSA. Velho, tu fez 2-1, tu virou o jogo aos 35 para 40 do segundo tempo. Não existe tu tomar virada de um time grande da Série A. Não existe tomar virada em menos de 10 minutos, em 10 minutos. Né? Se tomar um empate já é muito frustrante. Eu falei isso depois daquele vídeo, depois daquele jogo. Né? Que dirá pro CSA. Que dirá pro CSA. E o Grêmio fez exatamente isso. Virou o jogo aos 30 e tantos do segundo tempo e conseguiu tomar a revirada. Sabe? Em pouquíssimos minutos. Hoje, cara, foi mais um bundamolismo. O Mano Menezes ali, ele acho que ele começou a explicar, daí eu desliguei o rádio, né? Mas ele começou a explicar, porque desencaixou, porque o Serrote, porque o Gemerson, sei lá quem, tava não sei o quê, e a jogada que o Bragantino fez, ele costuma fazer direto, a gente tem que conversar mais sobre isso, sobre aquilo. Mano, desculpa, eu acho que é legítimo tu explicar isso taticamente, até acho legal que tu o faça. Mas ali é o seguinte, velho, tu fez um gol aos 44 do segundo tempo, acabou o jogo. Isso não precisa de técnico com prancheta e planilha e Excel e dados, scouts e quadrantes. Isso aí é beabá. Tu fez o gol da vitória aos 44 do segundo tempo, é confusão, empurra, dedo no coisa e gritaria, e bola pro mato, e todo mundo defendendo, e chutão, e deixa o Amuzu correr pro contra-ataque pra de repente fazer o segundo e acabar o jogo. É isso, velho, é beabá. Tu não tem que mais jogar futebol. Né? Eu lembro de uma vez que alguém disse uma frase que eu acho muito boa, que é: Libertadores tu não joga, tu tem que competir. Tu não vai pra jogar, tu vai pra competir. É isso, cara. E eu acho que isso vale pra Gauchão, vale pra Brasileirão, vale pra reta final de jogo que tu tá ganhando. Ali tu não tem que mais jogar futebol, ali tu tem que competir, velho. Tem que entender o contexto do jogo, o que tá pedindo. Não, parece que o Grêmio fez o gol aos 44 e voltou a jogar futebol. Botou a bola no meio do campo e vamos lá, você corre por aqui, você marca aqui. Não, acabou, velho, acabou. Isso faz parte do combo bundamolismo. Que esse time
Eu não sei se adianta o Filipão chegar chutando porta de vestiário, o Mano gritar com todo mundo. Talvez adiante em algum nível, sabe? Mas eu acho que as peças que a gente tem, infelizmente, não foram pensadas também nesse quesito, né? Eu acho que é muito da característica dos jogadores e a gente tem poucos com esse tino. Kahneman, um deles, né? Mas são poucos. E aí o Mano resolve testar o Natan Pescador nesse contexto. Isso explica muito sobre o empate que a gente acabou tomando na reta final. Péssimo resultado, né? Para a tabela não foi bom. Ficou alento aí da reta final. Talvez o Mano esteja encontrando um caminho, encontrando uma formação, encontrando uma organização. Isso fica muito de alento, mas o Mano tem que entender um pouco além. O Mano tem que entender o que não dá mais para fazer. O Mano tem que entender também, animicamente, que grupo ele tem nas mãos. Porque a tática é importante, a movimentação é importantíssima, a organização nem se fala, mas o futebol tem algo mais. Tem algo mais, e esse algo mais às vezes também prejudica o nosso time. Vamos acompanhar, espero que na Sul-Americana já essa evolução seja confirmada e a partir de um resultado igualmente positivo. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.